A rotina da cidade de Nova York é quebrada quando alienígenas cegos, mas com a audição de Sonic 2000... Uau! Eu consegui ouvir a agulha caindo no outro lado da sala. Caem do céu e começa a exterminar toda a vida humana que encontram pelo caminho. Nesse contexto, uma mulher com uma doença terminal se une a um mancebo para conseguir comer uma pizza antes que seu tempo esgote. Olá, silenciosos do dia 1. Olá, silenciosas da dia 1. Eu sou Otávio Gaia, este é o Super 8 e hoje, depois do fenômeno de um lugar silencioso e a vasta gama de possibilidades que esse universo proporciona, tava na cara que não demoraria para virar franquia. A gente já teve um vislumbre do início da invasão numa cidade do interior, agora a gente vê sob o ponto de vista dos moradores de uma grande metrópole e... O quê? Não acredito! É uma invasão de EBAC para expandir? É o nosso conhecimento? Ah, sim, então essa invasão pode. Porque com tanta revolução no mercado profissional, eu tô ligado que muitos de vocês não sabem por onde começar ou por onde se reposicionar. Mas não esquenta não que com a EBAC você vai se acertar direitinho. A EBAC é uma escola online com vários cursos nas áreas de criatividade e tecnologia que não apenas vai te ensinar uma carreira, como te preparar para o mercado. Tem interesse nas áreas de design, programação e data, audiovisual, games, marketing, software, negócios ou fashion? Pois dentro dessas áreas você vai encontrar mais de 150 cursos, entre livres e profissionalizantes, ministrados por professores referências em empresas como Google, Nubank, Disney Plus, IBM, Uber. Em audiovisual, você pode se profissionalizar como roteirista, artista 3D e designer de som. Mas também tem cursos mais curtos de direção de fotografia, edição, produção musical, motion design, direção, etc e tal. Tá, mas a tua parada não é essa não, a tua parada é programação. Que tal o campeão de vendas TI do zero ao pro? Ou ainda se profissionalizar como analista de dados, cientista de dados, desenvolvedor de Python, Java e um monte de coisa lá que eu não entendo, mas que se você entender pode se interessar quando eu disser que a EBAC tem o centro de carreiras que te ajuda a conseguir um emprego atualizando o seu portfólio, currículo e LinkedIn com os materiais que você vai produzir durante o curso, mas em alguns cursos, como esses profissionalizantes de programação, você vai ter garantia de emprego. Como sempre, o que eu recomendo é que você entre no link na descrição, comentário fixado ou QR Code, dê uma olhada nos cursos, ementas, para quem são recomendados, expectativas salariais, pesquisa direitinho e ao se decidir, não deixe de usar o meu cupom SUPERCUPOM para garantir R$200 de desconto. Que veja bem, vale cumulativamente com as promoções que você encontrar lá no site. Joinha, supimpa, bacanildes, então recado dado, agora vamos lá descobrir o que esse primeiro dia desse lugar sem barulho nos reservou. Simbora! Quem gosta de barulho odia um lugar silencioso? Pra se pôr em risco nesse filme, basta um barulhar? Nesse universo, pra se ter planta em casa, só se for uma muda? Tudo isso e muito mais agora. O primeiro, Um Lugar Silencioso, foi um baita sucesso e não por acaso. Ao mesmo tempo que introduzia uma mitologia própria e criativa, com perigos e desafios bem únicos, explorava muito bem o terror do desconhecido e ainda colocava à frente da trama personagens que justificavam serem seguidos pela diferenciada adaptabilidade para lidar com as adversidades daquela problemática. Daí, quando a encrenca se instaurou diante deles, foi uma coisa tão extraordinária que até eles tiveram dificuldades para contornar. Por isso, a sequência seguindo essa mesma família, procurando um novo abrigo, esbarrando em outros grupos e tendo que encarar novos tipos de problemas, além dos antigos, também não encontrou dificuldades para justificar sua existência. Agora, no caso dessa frequência aqui, Um Lugar Silencioso, dia 1, o que é que ela traz para se provar merecedora de ser contada? Então, não exatamente o que a gente esperaria ver tendo em mente os dois filmes anteriores. Mas calma, talvez isso não seja um grande problema. Vamos tentar entender o que eu quero dizer. Teoricamente, a grande proposta da vez é mostrar como a invasão teria acontecido no dia 1, numa grande metrópole, com novos personagens. E ok, de fato, por um lado, até responde essas questões. Porém, por outro, eu não diria que aconteça aqui qualquer coisa que a gente já não pudesse deduzir. No breve prólogo de Um Lugar Silencioso parte 2, a gente já tinha testemunhado como o ataque inicial havia acontecido, o que indiretamente até explicou que as criaturas vieram do espaço, que elas já chegaram tacando o zaralho viradas no giraia com fogo no rabo, e nessa ocasião ainda ilustrou como os personagens com quem a gente já havia se identificado descobriram a invasão. Logo, sabendo de tudo isso já, o tal dia 1 aqui não esclarece muita coisa
coisa nova não, até porque por a gente estar seguindo a perspectiva da protagonista, quando ela apaga em certo momento, há um salto no tempo e a ação já pula pro que seria o dia 2 da invasão, quando os personagens em torno dela já descobriram as regras que precisavam obedecer para sobreviver. Nota-se então com isso que mostrar como de fato foi o primeiro dia não é uma prioridade desse filme. E sobre responder perguntas, bem, tirando o fato dos militares informando por helicópteros e o filme ter mostrado os bichos comendo e dormindo, o que, convenhamos, não é lá grandes coisas, eu me arriscaria a dizer que esse novo projeto não acrescenta nada de novo. Tá, então tirando isso do caminho, a novidade seria a escala. Sendo Nova York uma grande metrópole, as coisas podem tomar uma proporção maior, pois tem muito mais gente para ser afetada, tem muito mais bicho por metro quadrado e a geografia do lugar proporciona situações diferentes do que a gente havia visto. E sendo a cidade que nunca dorme, barulhenta que só ela, seria um choque tanto testemunhar ela precisando ficar em silêncio. Mas, passado o choque inicial, acaba que a Nova York em silêncio já não surte tanto efeito assim. Além de que, novamente, não acontece nada que a gente já não pudesse imaginar, ou que ululasse a mensagem. Quem gosta dessa franquia aqui precisa ver esse filme porque o ataque a Nova York foi realmente uma coisa extraordinária. Cai então o peso de justificar a existência desse filme nas costas dos personagens. E talvez sim, a depender do que a gente vai ver no futuro, nesse universo, pode ser que a história deles durante esse primeiro momento da invasão ganhe mais relevância. Porém, por enquanto, a relevância deles para esse universo não foi agora que aconteceu. É que eles não têm grandes ambições, não exibem um perfil diferenciado que possa interferir na crise e sequer demonstram grandes habilidades. Para tentarem sobreviver, só precisam fazer o básico, não serem imbecis e, quando dão uma escorregadinha, contar um tiquinho com a sorte. Que você também pode chamar de conveniência se quiser, já que os barulhos necessários para atrair os bichos podem parecer oscilantes a depender da necessidade do roteiro ou da direção para provocar tensão. Além disso, a jornada dos protagonistas dessa vez não me pareceu tão difícil, tão desafiadora. Veja bem que eu não estou dizendo que não é difícil, que não é desafiadora. Até porque, de acordo com as circunstâncias propostas pela trama, bastaria estar no lugar errado, na hora errada, que o baculejo seria certo. O que eu estou dizendo é que não achei tão difícil de sobreviver aos bichos quanto parecia nos dois primeiros. Que é assim, gente, cidade grande tem mais lugar para se esconder, para dormir, para disfarçar o barulho, para arrumar comida, pelo menos nesse estágio inicial da invasão. Fora que, se os bichos não nadam, sendo Manhattan cercada por água, tem muito mais pontos de fuga do que a gente pode perceber nos dois primeiros filmes. Com tudo isso, resumidamente, onde eu quero chegar é que, para mim, o filme não se justifica por tratar do dia 1, já que salta logo pro dia 2 e depois meio que apenas estica o que já foi mostrado no segundo filme. Não se justifica por acontecer em Nova York, já que ela não acrescenta tanto assim, além de uma mudança de cenário. E não se justifica pela relevância dos personagens à franquia, já que eles não exibem esse grande diferencial que tornassem eles merecedores de tanta atenção em situações de aventura, ação, ficção científica ou terror. Joia, joia. Mas, todavia, contudo, porém, entretanto, ainda assim eu achei Um Lugar Silencioso Dia 1 um bom filme individual, talvez até muito bom, tá? Sobre uma jornada dramática e intimista. E pra mim, isso é mais do que o bastante pra justificar sua existência. É episódico? Pra caramba! Mas é um episódio engajante. Seu cenário não acrescenta muito? Tudo bem, mas é um bom palco com múltiplas possibilidades pra ambientar uma experiência convidativa. Não acrescenta uma grande história de sobrevivência? É porque talvez a sua maior graça esteja na vivência. O responsável por roteiro e direção desse filme aqui é Michael Sarnowski. Ele estreou nas duas funções em longa-metragem com um filme chamado Pig, que tem uma trama simplíssima em que seu protagonista faz o impensável por uma motivação tola e às vezes à toa aos olhos da maioria, mas não aos olhos dele. E é esse o grande convite que aquele filme faz, para que a gente se desapegue um pouco das nossas concepções, da nossa visão de mundo, do que a gente considera como importante para acompanhar uma jornada justificada por outra mentalidade. E claro, para não ser uma coisa sustentada apenas por boa vontade do público, o roteiro tem a delicadeza de entrar na mente do protagonista, que mesmo não falando muito, acaba comunicando muito através do seu olhar, através da sua postura, através das suas atitudes, o que proporciona pra gente um baita exercício de empatia disfarçado de filme de ação. E dentro da sua própria identidade e na devida proporção, eu acredito que tudo isso que eu falei de Pig é também o grande barato de Um Lugar Silencioso Dia 1. Com esse caráter mais intimista da trama, o grande objetivo que move os personagens aqui não é escapar, achar asilo ou coisa e tal, mas experienciar a vida
mesmo com a iminência da morte. Pois, diante da finitude batendo a porta, é plenamente compreensível que a personagem da Lupita Nyong'o não tenha grandes perspectivas. Logo, para que se esforçar tanto para escapar se ela não tem direito a fazer planos de médio ou longo prazo? Ela prefere se salvar para se concentrar a dar razão ao pouco que lhe falta, indo atrás de um objetivo menor, um objetivo de curto prazo, que pode nos parecer bobo, inofensivo, tolo, sem propósito, mas diante de todas as possibilidades de controle que a eventualidade tirou dela, isso aqui é um pouco onde ela ainda poderia impor sua vontade, ainda poderia ter um mínimo de controle. Quanto ao personagem do Joseph Quinn, numa superfície ele talvez pareça um sujeito fraco, medroso e sem graça, certo? Porém, quando exigido, ele é capaz de agir e tomar postura, até mesmo para salvar um gatinho que, por suas habilidades naturais de andar na maciota e sua peculiar mudez, que o filme tá propondo um gato mudo, né? Tudo bem, a gente aceita. Estaria muito mais capacitado para viver naquele mundo tomado por monstros do ouvido de Sonic 2000. Uau! Tá, mas enfim, qual é a desse personagem? Pra mim, ele representa a falta de perspectiva daquele momento. A jovens como ele é prometido um sonho, fazer faculdade, conseguir um bom emprego, constituir uma família e ser feliz. Mas o filme ilustra que as coisas às vezes nem sempre saem como planejado, seja porque existe uma ilusão em torno dessa promessa, dessa felicidade, seja porque infelicidades entram no caminho das pessoas de forma acachapante. Tá acontecendo ali naquele mundo, tá acontecendo ali com a personagem que ele tá se identificando. Daí é preciso lidar com o inevitável e redirecionar a rota. Mas pra onde? E é esse o grande medo que assola o personagem. Diante da tragédia, e agora? O que fazer? Para onde ir? Não à toa, eu creio que esse foi um dos grandes motivos pelo qual a cidade de Nova York foi escolhida como o cenário. Claro, é uma cidade hiper famosa e convidativa por si só, mas o seu histórico diz muito sobre essa escolha. Sobretudo me refiro aos incidentes de 11 de setembro de 2001. Inclusive, quando o primeiro ataque acontece com algo rompendo os céus numa vista entre os prédios gigantes, e depois do impacto a gente vê o pessoal perdido em meio à fumaça e depois coberto de fuligem, é inevitável lembrar do ataque às Torres Gêmeas. Uma alusão que me parece proposital para resgatar na nossa memória aquele clima de medo, desespero e desnorteamento que abalou o mundo. Portanto, se a ambientação nessa cidade não traz grandes surpresas no sentido físico da coisa, simbolicamente acaba conseguindo comunicar essa questão da perspectiva após a tragédia, e também serve como recurso para despertar o terror na nossa mente. E dando sequência a tais acertos narrativos, esse projeto ainda se justifica por ser muito bem realizado. Com pouca grana em Pig, Michael Sarnowski já havia demonstrado saber muito bem como conduzir a câmera para contar o que ele pretendia. E aqui com mais grana, vixe, aí é que ele se deu bem mesmo. Embora suscetível às comparações com os outros dois filmes, ele aposta na força da delicadeza de seus personagens e usa o olhar da câmera para potencializar seus estados de espírito. Se é o desnorteamento, a câmera passeia sem cortes em meio ao caos, são eles fugindo no centro e as coisas acontecendo no entorno. Se é a tensão, a aproximação da câmera aumenta a potencial periculosidade de qualquer movimento e até de uma respiração um pouco mais ofegante. E ainda que esse filme disponha de um orçamento maior e, portanto, possa extrapolar mais na ação do que os seus antecessores, sobretudo o primeiro, que com menos recursos achou no terror a solução exata para não precisar mostrar tantos bichos, ao menos esse filme realmente impressiona nos momentos de ataque, sobretudo quando tem muita coisa acontecendo em cena. O que requereu uma tremenda e complicada coreografia de atores, figurantes, técnicos e efeitos práticos. Se nesse caminho comprometeu boa parte daquele clima de terror para aderir mais à ação, pelo menos a ação é irretocável, sendo capaz de alucinar com uma exímia fisicalidade. Portanto, não creio que Um Lugar Silencioso Dia 1 alcance os dois anteriores, principalmente o primeiro. Mas ainda assim eu acho que seja uma obra que conseguiu justificar sua existência à sua própria maneira, explorando pontos que não necessariamente seguiram os padrões do que havia sido apresentado até então e que não necessariamente contribui tanto assim com a mitologia da franquia. E mesmo que isso tenha me proporcionado uma experiência com alguns questionamentos, algumas ressalvas, ainda assim eu não consigo evitar de apreciar as escolhas intimistas do realizador, e ainda assim isso não evitou que eu caísse pro lado do gosto e com certa folga. E essa é a minha reação enquanto assistia ao filme. E lembrando que com o meu cupom SUPERCUPOM você garante R$200 de desconto em qualquer curso da EBAC. Isso cumulativamente com qualquer promoção que você encontrar lá no site, tá? Então se você se interessar nas áreas de criatividade e tecnologia, dá uma conferida nos cursos da EBAC que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa muito bacana lá para te encaminhar bem numa carreira ou te recolocar em uma, caso você esteja querendo mudar. Isso sem falar que alguns cursos ainda te dão garantia de emprego na conclusão, hein? Dá uma olhadinha, link na descrição, comentário fixado ou no QR Code.
chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima aí. Gatinho. Ufa.